Eu sou a professora Kelsey Meyer. Hoje falaremos sobre probabilidades. O que é probabilidade? É o estudo da quantidade de chances que um evento tem de acontecer. Para pensar. Quanto mais elementos você tem, mais chances ele tem de acontecer. Quanto menos elementos, menos chances ele tem de acontecer. E, professora, não entendi muito bem, não. Para você poder entender melhor, observe os próximos exemplos. Joana tem um pote com balas de morango, laranja e limão. De olhos fechados, ela irá retirar uma bala. Que sabor tem mais chance de ser retirado? Você tem aí 4 opções. Qual que eu já posso descartar de cara? Todas têm chances iguais. Por quê? Porque para elas terem chances iguais, eu teria que ter a mesma quantidade de balas de morango, a mesma quantidade de limão e a mesma quantidade de laranja. Mas se você contar no pote, as quantidades são diferentes. Então, eu já posso descartar que elas têm chances iguais. Agora, a pergunta é: que sabor tem mais chances de ser retirado? Qual é o que tem aí mais quantidade? Se você respondeu morango, você acertou. Então, nós temos mais quantidade de balas de morango. Essa é a que tem mais chance de ser retirada. Agora, qual sabor que tem menos chance de ser retirado? De novo, aparece todas têm chances iguais. Como havia informado para vocês, a gente tem que descartar essa opção, porque a quantidade de balas é diferente de acordo com o seu sabor. Qual aí que tem menos quantidade? Morango, limão ou laranja? Observe, eu só tenho uma bala laranja. Então, essa é que tem menos chance de ser retirada. Agora, contando melhor a quantidade de cada sabor, nós temos 5 balas de morango, nós temos 3 balas de limão e 1 bala de laranja. Então, quantas nós temos no total? 5 mais 3 mais 1, 9 balas. A pergunta é: qual é a chance de sair apenas 1 bala de morango? Nós temos 5 balas de morango e nós temos 9 balas no total. Então, eu tenho 5 chances de 9. Isso quer dizer que eu tenho 5 nonos. Agora, qual é a chance de sair 1 bala de limão? Eu tenho 3 balas de limão de um total de 9. Então, a chance de sair 1 bala de limão é de 3 nonos. E qual é a chance de sair 1 bala de laranja? Eu tenho 1 bala de 9. 9 é o total, lembra? Então, eu tenho 1 nono de chance de sair 1 bala de laranja. Então, a probabilidade de sair a de morango é de 5 nonos. A probabilidade de sair de limão é de 3 nonos. E a probabilidade de sair de laranja é de 1 nono. Então, pessoal, sempre que eu quiser calcular a quantidade de chances, eu estou calculando, na verdade, a probabilidade desse evento acontecer. E como que se calcula isso? Eu vou pegar o número de casos favoráveis e vou dividir por todos os casos possíveis, como acabamos de ver na questão das balas. Como assim? Nós tínhamos 9 casos possíveis, lembra? Porque eram 9 balas. E dependendo se era de morango, de laranja ou de limão, nós tínhamos a quantidade de casos favoráveis. Então, sempre que a gente quiser calcular a probabilidade, a gente vai resolver da seguinte maneira. Probabilidade é a divisão entre o número de casos favoráveis, que é o número de casos que você deseja, sobre o número de casos possíveis. Ainda está com dúvida? Então, observe o próximo slide para você poder entender melhor esse conceito. Joana lança um dado.
Ela quer saber qual é a probabilidade de sair o número 5. Vamos pensar. O dado, você pode, quando joga, sair, por exemplo, o número 1, ou sair o número 2, ou sair o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Então, quais são os casos possíveis? Sair dois números, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Nós temos 6 casos possíveis, porque são 6 números possíveis de sair. Agora, quais são os casos favoráveis? Sair o número 5, que é o que ela quer. Então, qual é a probabilidade de sair um número 5? Vamos pensar. Nós temos 6 possibilidades de números e dessas 6 só tem um número 5. Então, a probabilidade é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Nesse caso, um caso favorável de 6 casos possíveis. Então, a probabilidade de sair um número 5 é de 1/6, porque nós temos um número 5 de um total de 6 números. Sempre é importante vermos o espaço amostral. O que é o espaço amostral? É a quantidade de casos possíveis de acontecerem. E também precisamos ver os casos favoráveis, ou seja, aquele que nós queremos que aconteça, que é chamado também de evento. Então, vamos observar um outro exemplo para a gente poder entender melhor esses conceitos que acabamos de falar. Imagine que você irá sortear um dia da semana. Qual é a probabilidade de sair um que se inicie com a letra S? Primeiro, eu tenho que ver o espaço amostral, todos os casos possíveis de acontecer. Quais são os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Bom, desses dias da semana, eu quero apenas aqueles que se iniciem com a letra S. Então, o evento é o caso que eu quero. Nesse caso, nós temos segunda, sexta ou sábado. Então, observe, no espaço amostral, nós temos 7 quantidades de dias de semana. E no evento, nós temos 3 casos possíveis. Por isso, 3 casos favoráveis de 7 casos possíveis formam a probabilidade de 3/7. Isso quer dizer que a probabilidade de sair um dia da semana que se inicie com a letra S é de 3/7. Observe esse outro exemplo. Nós temos aí 10 canetas, onde ela foi dividida em canetas azuis, pretas e verdes. Quero saber qual é a probabilidade de sair uma caneta azul. Pensa, nós temos 5 canetas azuis de um total de 10, então a probabilidade é de 5/10. Podemos simplificar essa fração. Observe, 10 é múltiplo de 5, então eu posso dividir o numerador e o denominador por 5. Simplificando, nós vamos ter 1/2. Isso significa que a probabilidade de sair uma caneta azul é de 1/2, metade. Agora, qual é a probabilidade de sair uma caneta preta? Bom, nós temos 3 canetas pretas. Contou? Então, 3 de 10. Isso quer dizer que é 3/10. Nesse caso, não dá para simplificarmos essa fração. Então, a probabilidade é de 3/10. E qual é a probabilidade de sair uma caneta verde? Nós temos 2 canetas verdes de um total de 10. Então, a probabilidade é de 2/10. Podemos simplificar essa fração por 2. Então, nós vamos ter 1/5. A probabilidade de sair uma caneta verde é de 1/5.
Agora, podemos escrever essas probabilidades não somente em forma de fração, mas também em forma de números decimais e em forma de porcentagem. Por exemplo, 1/2 equivale a 0,5 e 0,5 equivale a 50%. 3/10 equivale a 0,3 e 0,3 equivale a 30%. 1/5 equivale a 0,2 e 0,2 equivale a 20%. Então, podemos dizer que a probabilidade da caneta azul sair é de 50%, da caneta preta sair é de 30% e da caneta verde sair é de 20%. Um outro fator interessante é que a soma das probabilidades sempre vai dar um total de 1. Como assim? Soma 1/2 mais 3/10 mais 1/5. Se você fizer essa conta, nós vamos ter 10/10 e 10/10 equivale a 1/2. Sempre a soma das probabilidades vai dar um total de 1/2. E se eu fizer a soma de 0,5 mais 0,3 mais 0,2, 5/10 mais 3/10 mais 2/10 equivale a 1,0, que também é 1/2. E se eu fizer a soma de 50% mais 30% mais 20%, eu vou ter 100%. 100% é o total e o total equivale a 1/2. Então, não se esqueça, sempre que tivermos a soma das probabilidades, tem que dar 1/2. Então, pessoal, não se esqueça, a probabilidade é a chance que um evento tem de acontecer. Bom, essa probabilidade, ela pode ser expressa em forma de fração, em forma de número decimal ou até mesmo em forma de porcentagem. Assim finalizamos a nossa aula. Não deixe de fazer as atividades do caderno pedagógico. Até a próxima e tchau, tchau!